Estou falando hoje do hospital, estou internado e fazendo uma série de exames. E apenas para dar um esclarecimento, que eu creio que parte dos meus seguidores não entenderam. Quando eu disse das minhas preocupações sobre a indicação do ministro Dino, por tudo o que o Congresso já sofreu em mãos do ministro Dino, e, por outro lado, por não ter exibido os elementos que seriam essenciais para se definir se haveria ou não um movimento atentando contra a democracia, porque ele não permitiu que os vídeos, que eram vídeos do Palácio, que gravaram todas as cenas, fossem apresentadas nem à CPI, nem nos julgamentos de pessoas que estão, a meu ver, arbitrariamente sendo condenadas a 17 anos, quando na verdade tinham uma ficha limpa e não praticaram nenhum gesto de atingir qualquer pessoa, atingir a dignidade de qualquer pessoa. Não poderiam dar golpes nenhum, porque sem armas não há na história do mundo um golpe de Estado que foi dado sem armas. De maneira que, respeitando a posição dos ministros do Supremo, a minha posição sempre foi de que era uma manifestação política que se transformou em quebra-quebra, deveriam ser punidos como não foram punidos e da mesma forma que foram punidos aqueles do MST e do PT que invadiram a Câmara dos Deputados, destruíram dependências da Câmara dos Deputados no governo do Temer e foram afastados pelos militares. Mas o que eu queria dizer era o seguinte, que a minha preocupação em relação ao ministro Dino é também em relação ao fato de ter sido sempre um homem do Executivo, embora tenha sido juiz federal, mas foi governador, ministro, nunca atendeu as ligações para comparecer às sessões do Congresso, de tal forma que eu apenas mostrei minhas preocupações. Mas e quando eu elogiei o Paulo Branco Gonet, eu elogiei porque ele tem um pensamento muito semelhante ao nosso. Ele tem um pensamento conservador. Ele percebe que os países que se desenvolveram no mundo foram países conservadores. Nós não vemos nenhum dos países favoráveis ao progressismo, como a Venezuela, como a Nicarágua, como a Argentina, atualmente, como o próprio Chile, que já tem uma economia muito mais brilhante, como a própria Rússia, que hoje tem um PIB menor que o PIB brasileiro, que tem progredido. E o único país comunista que progrediu foi o país, foi a China, que só é comunista na política, porque a China representa, de rigor, um país capitalista de um ponto de vista de mercado. Eu disse isso na minha preocupação em relação a que pudéssemos ter também no Ministério Público alguém que pensasse com as teses regressistas, aqueles que se dizem progressistas, e que, na verdade, são teses que têm levado esses países que eu citei à ruína econômica. O Paulo Gonet é um conservador. Eu o conheço, temos uma amizade que vem nesses últimos 30 ou 40 anos e tem sido sempre um defensor dessas posições, enfim, que são as posições que eu defendi. O fato dele, como membro do Ministério Público, ter se colocado contra o presidente Bolsonaro, que é um aspecto da sua posição de membro do Ministério Público, não modificou a minha opinião sobre ele. Eu entendo que o julgamento do TSE também foi um julgamento que não tinha fundamento na prática, tornado inelegível por manifestação alguém que se colocou considerando que essas urnas poderiam ser fraudadas, e eu fiz
congressos, inclusive, em que alguns defenderam essa tese. No Rio Grande do Sul, defenderam essa tese, deputados defenderam essa tese. Eu, pessoalmente, entendo que as urnas poderiam ser, mas seria muito difícil, de uma fraude sistêmica. Conversava com o ministro Sidney Sanches, ministra Ellen Grace, aqueles que foram presidentes do Supremo, Sidney Sanches, inclusive, meu colega de turma e de classe na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, sempre entenderam que as urnas, como qualquer sistema eletrônico, pode haver fraude, mas uma fraude sistêmica seria extremamente difícil. E acho que o governo Bolsonaro fez um erro. Em vez de dizer, vamos partir para uma urna mais moderna, porque pouquíssimos países adotam a urna brasileira, e muitos adotam a urna com voto auditado, resolveu combater esta, em vez de pretender promover a outra como uma evolução de sistema. E talvez tenha sido este o erro do presidente Bolsonaro, que de rigor criou o esprit corps na defesa do sistema antiquado, um dos 3 países que, segundo se diz, ainda usam urna eletrônica brasileira, é o Brasil, o Butão e Bangladesh. Então, eu queria só colocar esse esclarecimento para os meus seguidores. Vejo com muita preocupação a indicação do ministro Dirmo e considero que vamos ter um conservador no Ministério Público, nada obstante aquele momento em que, como membro do Ministério Público, ele fez as acusações ao presidente Bolsonaro, para que os meus telespectadores saibam por quê. Eu mostrei minha preocupação em relação à indicação do Dirmo e considero que vamos ter um conservador na Procuradoria-Geral da República.